sancionatórios, né? Essa que é a realidade. Agora, vimos aqui o quê? A instauração em julgamento por quem é autoridade competente. Vimos que a Controladoria Geral da União tem concorrência competente nos atos do Poder Executivo. Ela tem concorrência exclusiva quando os atos forem de autoridade de administração pública estrangeira. Não é? Vimos também que para apuração da responsabilidade no que diz respeito à instrução, é nomeada uma comissão. Não é? Essa comissão tem 6 meses para concluir o processo administrativo. Não é? Esse prazo de 6 meses pode ser prorrogado. Eu acho que nós ficamos mais ou menos por aqui. No artigo 11, prevê o quê? A apuração da responsabilidade será concedida no processo administrativo, será concedida à pessoa jurídica o prazo de 30 dias para defesa, contados a partir da intimação. Então, aqui é o prazo de defesa que a empresa, aquelas empresas do parágrafo único do artigo 1º estão na condição de sujeito passivo dessa demanda. Né? O processo administrativo, no artigo 12, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade. Isso eu já havia falado isso, como é o processo administrativo, o que a comissão faz. Ela instrui, faz um relatório e dá sugestão, né, para aplicação da sanção, para o julgamento da autoridade administrativa, logicamente, de acordo com o que ela tiver apurado. Pode ser aplicar sanção, pode ser arquivar, pode ser qualquer julgar improcedente e assim por diante. Então, o artigo 12 será remetido à autoridade desse relatório, na forma do artigo 10, para julgamento, porque o julgamento é feito pela autoridade administrativa, não é? Agora, no artigo 13 diz o seguinte: a instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta lei. Esse artigo está indicando que, como eu já havia falado aqui, no processo administrativo sancionatório, apura-se a responsabilidade para aplicar as sanções do artigo 6º, certo? Ok, muito bem. Pode ser que esse processo administrativo indique a questão do prejuízo. E aí ele será ou desmembrado ou será instaurado um outro processo administrativo para apurar a questão do dano que foi causado, das vantagens que foram obtidas, etc. Nesta hipótese, certo? Nesta hipótese, nós já vimos também, já falei, que a reparação do dano é só para ser apurado, e, logicamente, isso é levado o quê? Como eu já falei, o parágrafo único diz aquilo que eu já falei: concluído o processo de apuração do dano e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, e a Fazenda vai cobrar através de execução fiscal, certo? Então, aquilo que eu já havia falado e que o artigo 13 trata, aponta exatamente o que eu havia dito, que não é possível se cobrar no processo administrativo. O processo administrativo é para apurar o quanto do prejuízo, do dano, certo? Da lesão patrimonial. Agora, terminado, concluída, a empresa pode ter a faculdade de aceitar e pagar. Não só aceitar, como pagar. Aí que acabou, se encerrou a questão. Agora, se ela, aceitando ou não aceitando, não paga, certo? Aí o processo, o valor apurado vai ser inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública para ser cobrado, como eu já falei, certo? Bom, em seguida vem o artigo 14. Esse artigo 14 dá muito o que falar, porque ele diz que a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendido todos os efeitos das sanções
aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios, com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. O que é que diz esse artigo? Esse artigo diz que pode haver um processo administrativo dessa natureza a desconsideração da pessoa jurídica. Vocês sabem que a desconsideração da pessoa jurídica é um instituto que existe no Código de Processo Civil atual, no novo Código de Processo Civil, e que ocorre nas hipóteses em que a responsabilidade é apurada a responsabilidade da empresa, mas no curso dessa apuração de responsabilidade, isso é em processo de execução, em processo de cumprimento de sentença, pode acontecer em várias áreas, em matéria de tributária, isso é muito frequente, certo? E o que a empresa, em matéria trabalhista também, a empresa confunde o patrimônio da empresa com o patrimônio da patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. E quando há essa confusão entre patrimônio da empresa e patrimônio individual, e visando sempre, se apura que é visando dissimular ou simular ou praticar alguma fraude, certo? Aí, nesse caso, há despersonalização da pessoa jurídica ou desconsideração da pessoa jurídica. Quando há desconsideração da pessoa jurídica, aí deixa de existir a diferença de pessoa física e pessoa jurídica, e a diferença de patrimônio e de responsabilidades de pessoa física e de pessoa jurídica. Aí, essa desconsideração da pessoa jurídica é porque as pessoas físicas vão responder como se fosse a pessoa jurídica, de forma confusa, em confusão. Confusão é quando há uma identificação, uma situação de fundir-se uma pessoa na outra, certo? Isso é confusão. Aliás, confusão no Código de Processo Civil anterior era uma forma de extinção do processo, né? Eu dizia muito que como é diferente a lei e os costumes, né? Porque confusão, quando a gente vai falar em confusão, dá muito processo, mas tecnicamente é uma forma de extinção do processo. A expressão técnico-jurídica é uma forma de extinção do processo. Pois bem, aqui é uma forma de extinção da pessoa jurídica. Pessoa jurídica deixa de existir, separada da pessoa física. Aí passa-se a confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Responde um só. Aí aqui, no caso, o legislador está dizendo o quê? Que neste caso, se houver essa desconsideração da pessoa jurídica, aí a pessoa física, como passa a ser a pessoa jurídica, ela é quem recebe as sanções que seriam destinadas às pessoas jurídicas. Quem recebe essas sanções? Os administradores e os sócios, né? Da pessoa jurídica. E agora passou a ser só pessoa física que responde como pessoa jurídica. Né? Agora, isso só existe, minha gente, quando há desconsideração da pessoa jurídica, que só pode também ocorrer quando for utilizado a pessoa jurídica com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial, aquilo que eu já havia falado. Né? Muito bem. Sendo estendido todos os efeitos das sanções aos seus administradores e sócios. Então, como agora não existe mais a pessoa jurídica, existe só a pessoa do sócio dos administradores, eles é quem vão responder pelas mesmas sanções. Que sanções são essas, professor? Aquelas do artigo 6º. Ok? Bom, muita gente não. A questão aqui é se essa desconsideração da pessoa jurídica se dá dentro do processo administrativo. Esse é um grande questionamento. Porque o Instituto existe lá no Código de Processo Civil, você tem que requerer em qualquer situação, inclusive quando há outro processo judicial em andamento, você tem que requerer a medida como uma espécie de medida cautelar, como uma espécie de figura de terceiro, uma coisa assim. Então, no Código é tratado como um remédio jurídico autônomo, um remédio jurídico dependente ou pendente do processo em andamento. Então, aqui, o legislador foi lacônico em não dizer como é que é requerido
Então, fica uma discussão muito grande, porque, logicamente, a doutrina não vem aceitando a ideia de se tratar da possibilidade de se considerar a pessoa jurídica dentro do processo administrativo. Terá que ser requerido na forma do Código de Processo Civil, certo? Essa é uma questão muito polêmica e que vai ser ainda objeto de muita discussão. O, o texto legal, essa lei, tem 5 anos. 5 anos é muito pouco. Não é? 5 anos, 5 anos, 94 vai fazer 6 anos, né? É muito pouco, né? 6 anos, 6 anos, não completou ainda 7 anos, tem 6 anos, na iminência de completar 7 anos, é muito pouco ainda. Nós só vamos ter definições desses institutos no campo jurisprudencial mais 4, 5, 6 anos na frente. 10, 12 anos é que se tem já a definição da jurisprudência. Alguns julgados para se ter um indicativo como é que os tribunais vão tratar a matéria, certo? No campo doutrinário, a doutrina prega a ideia de não ser através de incidente dentro do próprio processo administrativo. Tem que ser requerido incidentalmente e judicialmente, certo? Agora, o assunto está tratado aqui dentro do processo administrativo. No artigo 15 diz: a comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, bom, aqui quando a comissão termina de apurar as responsabilidades, aí encaminha cópia do processo ao Ministério Público, que ele pode ver a comissão e o processo administrativo só vai servir para apurar fatos que indicado aqui no artigo 5º e que ensejem sanções e efeitos do artigo 6º. Pronto, limita-se a isso. O Ministério Público pode ver a questão criminal, pode ver a questão da improbidade, pode ver a questão de outra responsabilidade administrativa ou civil e assim por diante. Pode ser que ele veja. Então, é encaminhado para o Ministério Público a fim de que ele possa analisar outra espécie de responsabilidade que possa ensejar uma outra espécie de demanda também, certo? No âmbito, inclusive, judicial. Bom, em seguida, minha gente, vem o capítulo 5º. Esse capítulo 5º, ele trata do acordo de leniência. Bom, o acordo de leniência é um outro instituto criado também nesta lei, ao lado do Instituto do Compliance. Nós já vimos aqui a questão do compliance, só, logicamente, como informação. Não é? Compliance precisa ser estudado, tem muita informação. Hoje, tem vários escritórios no mundo inteiro, especialistas só em matéria de compliance, de acordo de leniência, né? Para vocês terem uma ideia de como o assunto é rico. Aqui nós só estamos dando mais praticamente só uma informação, trabalhando alguns parâmetros e requisitos para vocês apenas terem uma ideia, mas não saia dizendo que a gente sabe de acordo de leniência nem de compliance, porque agora se sabe onde é que está, onde é que eu vou buscar. Aí daqui partes para estudar o assunto através de obras, através de um estudo, inclusive, em doutrina internacional, porque no Brasil é muito novo, mas já tem muita coisa sendo escrita e trabalhada no Brasil, certo? Nesse instituto aqui, o Instituto da Leniência. O Instituto da Leniência aqui, ele é um instituto que guarda simetria com a delação premiada do direito penal, do processo penal, certo? Enquanto no processo penal nós temos a delação premiada, no processo administrativo sancionatório ou no processo judicial sancionatório da Lei Anticorrupção das Empresas, nós temos o acordo de leniência. Pronto, logo o Instituto pode ser visto e raciocinado sobre essa perspectiva. E aí vem alguns parâmetros para que haja um acordo de leniência, né? A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei,
que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. Artigo 16. A colaboração precisa resultar, para que haja essa colaboração, a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, quando for a hipótese, quando for o caso. Quando a empresa vem e procura fazer um acordo de leniência e diz, a primeira coisa, não foi só eu, tem outras empresas e eu vou indicar. A obtenção célere de informações e documentos que comprovam o ilícito sob apuração. Então, a empresa também tem que trazer documentos, informações que facilite o andamento das investigações. Segundo ponto. E depois, no parágrafo 1º, diz: o acordo de que trata esse artigo, o caput do artigo, somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Então, nós temos aqui 3 incisos que precisam ser satisfeitos os requisitos de forma cumulativa, certo? Não é só um ou alguns, são os 3. Primeiro, é que a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Então, é preciso que ela seja a primeira dos envolvidos que busque esse benefício da leniência, certo? Segundo, que ela se responsabilize para fazer cessar completamente seu envolvimento na infração investigada, principalmente a partir da data da propositura do acordo. Ela não vai mais continuar naquele tipo de atividade e se comprometa a não mais praticar qualquer ato dessa natureza. Terceiro, a pessoa jurídica admite a sua participação no ilícito, e aí também é uma confissão que tem que haver. E coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas sempre que é solicitado a todos os atos processuais até seu andamento. Então, seu encerramento. Então, ela tem que colaborar, tem que participar, tem que fazer com que haja um aperfeiçoamento e um aprofundamento nas investigações. Se não existir essas 3 situações, não é possível firmar o acordo de colaboração premiada, que no caso aqui chama-se de leniência, né? No parágrafo 2º diz o seguinte: a celebração do acordo de leniência isentará, aqui é o benefício que é recebido por parte da empresa que se propõe a firmar um acordo de leniência. Aí qual é o prêmio que ela recebe? Aí ela será isenta, essa pessoa jurídica, das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º, ou seja, não há publicação. Olha como aquele inciso 2, eu já falei aqui, como ele é considerado uma sanção grave. A empresa quer fugir de uma possibilidade daquela. Então, ela pode ser premiada na hipótese do artigo 6º, inciso 2, que é a publicação da decisão no site, na imprensa, etc, etc. E no inciso 4 do artigo 19. O inciso 4 do artigo 19 é uma sanção que advém de uma sentença no processo judicial, que nós vamos ver daqui a pouco, certo? No processo judicial. E essa sanção do inciso 4 do artigo 19 é uma sanção que está, inclusive, a mesma sanção que existe no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a questão de ficar proibido de contratar com serviço público, receber incentivos fiscais, creditícios, etc. Certo? Vamos ver daqui a pouco qual é. E ainda será beneficiado com o quê? Com a redução de 2/3, em até 2/3, aliás, do valor da multa aplicável. Então, a multa aplicável vai ser de R$ 100.000, R$ 90.000. Pode ser reduzida até 2/3. 2/3 de 90 mil diminui, vamos dizer, até 2/3 seria 60 mil. Então, pode chegar a pagar de 90 só 30. Então, esses são os benefícios do acordo de leniência previsto nessa lei, certo? Terceiro, parágrafo terceiro, o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Bom, o acordo não reflete no que tange à reparação do dano. A reparação do dano é sagrada.
certo? Então, o acordo se refere à questão das sanções. O benefício vem só nas sanções. Ele não será nem minimizado, nem diminuído. Essa questão do dano, quando existe, ele no máximo pode ser negociado a forma de cumprir só, mas o valor em si e a transação sobre ele não existe essa possibilidade, certo? No parágrafo 4º, o acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Bom, estipular as condições é estipular é, várias cláusulas de condições para que torne efetiva a colaboração. Sem que a colaboração torne efetiva, dependendo da fase de investigação que está, do que está dependendo, do que foi esclarecido, do que deixou de ser esclarecido, é preciso saber se há condições realmente para tornar efetiva o acordo de colaboração e o resultado útil do processo. Para ficar no mesmo patamar que estava, ou poucas vantagens virem a ser aditadas, ou se o que a empresa está trazendo era possível obter independentemente do que ela está afirmando, então não é o caso de se tornar necessária ou ter condições de um resultado útil ao processo, certo? No parágrafo 5º, os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Ou seja, o acordo se estende ao grupo de empresas, certo? Ao mesmo grupo econômico, ao mesmo grupo de empresas, desde que elas também assinem ou firmem o acordo em conjunto, certo? Parágrafo 6º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Então, o acordo é realizado em segredo. A regra é essa. Excepcionalmente, dependendo do interesse das investigações e do processo administrativo, é possível haver publicidade, mas a regra é ser em é, não ser público, é ser em segredo, certo? Parágrafo 7. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Aqui é um detalhe interessante desse artigo 7. Muito interessante. Eu quero ver isso aplicado na prática. E é o seguinte, o acordo de leniência pode não ser aceito, pode ser rejeitado. E depois que for rejeitado, já ter se obtido uma série de informações, dados, elementos, documentos, etc, etc. E o que ele está dizendo desse artigo, desse parágrafo 7? Tudo que a parte tiver oferecido em termos de facilitação como proposta para o acordo, ela tiver dito, afirmado, declarado, etc., aquilo não pode ser utilizado como, se o acordo não vier a ser realizado, como forma, meio de reconhecer o ilícito. Reparem a distinção que o legislador faz. Tudo que é dito para o acordo é válido. Agora, se o acordo não for aceito, nada do que eu disse nem apresentei, na condição de proponente do acordo, pode ser utilizado como reconhecimento da prática do ilícito. Vejam a sutileza, mas isso está na lei. E eu até questiono, né? Nos dias atuais que a gente está vendo aí, imagine se fazer essa distinção e se trabalhar com essa sutileza do legislador para que não se misture as coisas, para que não se utilize de uma ilegalidade, de uma abusividade, certo? Mas, professor, depois de obtido, ele passou as informações e agora não vale nada. Aquilo dali é como se eu não tivesse dito. Vezes, minha gente, esse tipo de acordo de leniência ou de delação, muitas das vezes
apenas quer se às vezes assume a condição de determinada coisa que não fez, ou que não é daquela forma, mas é preciso que haja realmente. Eu não fiz isso, mas tenho isso, tem aquilo, aquilo. Professor, começou a travar seu áudio. Qual é? Então, alô? Tá funcionando? Tá ouvindo? Estava travando bastante. Alô? Alô, alô? Tá me escutando? Então, Professor, tô ouvindo. Não estava travando para vocês, não? alô? Na realidade, eu tava escutando normal. Professor, tô Estão ouvindo? ouvindo. Nada? Nem vendo? Professor, tô ouvindo e vendo. Ah, então tá ok, porque para mim estava travando a imagem e sumindo o áudio. Alô, alô? Eu não estou escutando ninguém. Agora Interromper tá aí. ok. Não estava sendo ouvido, não, é? Eu não estava, mas a Alô? colega Sofia estava. Para Agora mim ela estava falou, mas desaparecendo eu. a imagem travando. É, Então devia ser o ela falou, meu. mas eu. Ela falou, mas eu também não escutei muita coisa dela, não. Eu vi que ela Pronto. falou, mas eu não escutei. Por isso que eu pedi para qualquer pessoa aí falar que eu estava notando que você também não estava conseguindo falar. Agora, estão ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô? Estão me Eu estou ouvindo? ouvindo agora. Tá certo. Então me dê aí um sinal, algum sinal quando se parar, tá certo? Ok. Bom, então Estou ouvindo como eu também. estava falando, né? Esse parágrafo, ok. Esse parágrafo 7, minha gente, ele é muito sutil, mas ele envolve todas essas valorações, todas essas situações, certo? Ele indica que um acordo desse, para ser realizado, precisa ser muito bem estudado, analisado, é, os prós, os contras, as consequências, as vantagens, os ônus, os bônus, no presente, no futuro, e assim por diante. É preciso que haja muita discussão e é preciso que o advogado esteja preparado para passar o máximo de informação, porque a parte no futuro vai dizer: oh, você não me avisou isso, depois vem tal coisa disso, você não me disse isso, começa a haver uma reclamação da parte com relação ao advogado, né? Porque o advogado precisa de passar o máximo possível de informações, de dados, para dizer: olha, depois você não vem reclamar que eu não avisei, que eu não disse isso, e você dizer: não, eu não sabia disso. Tudo isso provoca muita conflito, às vezes, entre o advogado e a própria parte. Viu? Por isso que é muito comum a gente ouvir falar que determinado advogado que trabalhava no acordo de leniência, no acordo de delação premiada, às vezes abandona a causa, diz abandona a causa, abandona. É porque ele com a parte chega a um conflito tal que não há condição de continuar. Né? Gera conflitos, gera interesses, discussões que ele não consegue superar, certo? Bom, mas esse artigo, esse parágrafo, ele é muito importante, muito interessante para a gente ver o alcance das coisas e o alcance das responsabilidades e a responsabilidade que tem, você veja, um juiz num caso desse, né?
para não ser influenciado, imagina, com aquilo que já teve de informação o Ministério Público ou a entidade que realiza o ato, um processo administrativo, por exemplo, a CGU, ou a entidade de direito público, nós vamos ver, nós vamos ver aí a questão no processo judicial e a própria autoridade administrativa no processo administrativo. Quem é o legitimado no processo administrativo? É a própria administração pública, que é a competente para instaurar o processo. Interessante, minha gente, é que a competência com a legitimidade no processo administrativo, elas se confundem, se fundem, não procura, não se consegue, não se consegue diferenciar o legitimado do competente. É uma coisa só. Por quê? Porque o processo é da administração. Quem instaura é o administrador. Quem julga é o administrador. Quem instrui é o administrador. Vocês estão vendo esse detalhe? E quem tem iniciativa? O administrador. Coisa que nós vamos ver que isso é diferente quando se trata de processo judicial. Aliás, a gente já sabe disso. No processo judicial isso é diferente. Mas no processo administrativo, não. Tudo se confunde. Olha aí. A autoridade competente com a autoridade legitimada ou com o legitimado ativo num processo administrativo dessa natureza, se confunde. Mas se confunde não por equívoco, se confunde mesmo, de forma normal, como consequência natural da natureza do processo e por onde é que ele tramita. E quem tem a iniciativa, tudo isso, certo? Então, esses detalhes todos são muito importantes, muito relevantes para a gente avaliar. Por isso, minha gente, e aí eu quero fazer uma alusão ao que eu sempre venho dizendo a vocês, com relação ao mínimo ético que o profissional do direito, principal, todos eles, o advogado no papel de advogado, o Ministério Público no papel do Ministério Público e o juiz no papel do juiz. Mas reparem o juiz aí, o tamanho da responsabilidade. E é por isso que eu passei. Eu quero aqui mostrar a vocês que aquilo que eu vivo dizendo, isso eu venho dizendo há anos, há quase 30 anos, né? O mínimo ético do profissional em um processo, e principalmente do juiz, exercer sua atividade com o mínimo ético. Esse mínimo ético que eu falo, minha gente, eu passei para vocês no grupo um trabalho aí do professor Luigi Ferrajoli, né? Ah, Maria, nossa senhora, eu fiquei muito satisfeito com esse trabalho. Primeiro porque tudo isso é o que eu sempre, durante, sei lá, 40 anos de formado, 50 anos dentro de justiça, foi o que eu ouvi falar, é o que eu sempre apregoei, preguei e exercitei. Disso sem pestanejar, certo? E como professor, digo e vocês que eu venho trabalhando dizendo no mínimo ético, eu dizendo no mínimo ético é uma forma de eu não estou trabalhando com deontologia do magistrado nem de nenhuma da autoridade, eu apenas chamo atenção para a questão da deontologia. E esse trabalho de Ferrajoli, que ele denominou aqui de, né, as 10, como é que ele denominou? As 10 regras da ética judicial resultantes da natureza cognitiva. Eu simplificaria aqui para dizer o decálogo da deontologia do magistrado. Vocês estão vendo aí? O decálogo da deontologia do magistrado. Esse título dele pode ser traduzido e resumido para essa posição. E tudo isso pode ser o que eu digo aqui para vocês sempre. O mínimo ético. O mínimo ético que ele colocou são 10 regras de ética. 10 regras de deontologia do magistrado. Certo? Ele aí inclui o Ministério Público, porque o Ministério Público da Itália, aí tem um detalhe interessante, que o Ministério Público da Itália, ele lá é juiz, o Ministério Público lá é juiz. É a chamada magistratura de pé, né? Que é o Ministério Público, porque a carreira de magistrado ela se subdivide em duas atividades, uma de Ministério Público e outra de juiz, mas dentro da mesma carreira, certo?
Por isso que ele aí dá a entender que mistura as coisas, e realmente é assim, certo? No Brasil, apesar de ser carreiras autônomas e com é, estruturas autônomas, não deixa de ser a mesma coisa também. O Ministério Público tem as mesmas garantias do juiz. Vá para a Constituição e veja as garantias do Ministério Público, é a mesma do juiz. As mesminhas, certo? Agora, historicamente, o Ministério Público, só depois da Constituição Federal, é que ele adquiriu esse status de garantias do juiz. Antes, o Ministério Público podia advogar, antes o Ministério Público podia ser político, antes o Ministério Público podia ficar à disposição de órgãos, repartições, ente público, etc. Hoje, o Ministério Público pode ser político, ele pode ser político, se afasta da atividade, e juiz não pode isso, mas o Ministério Público pode. Ainda continua algumas vantagens para o Ministério Público que não deveria existir, porque ele adquiriu todos os bônus, então deveria ter os ônus também, né? Mas não, ainda tem essas coisas. Agora, isso é uma questão histórica, só o tempo vai se encarregar de ir aos poucos e tirando, né? Mas o Ministério Público, antes da Constituição, podia advogar. Tanto é que é interessante. Quem era do Ministério Público antes da Constituição continuou com o direito de continuar advogando. E ainda hoje tem procuradores da República e representantes do Ministério Público pelo Brasil afora, que são do Ministério Público e advogados, garantido pela Constituição. Certo? Bom, mas isso é uma característica do Ministério Público brasileiro. Então, aqui, Ferrajoli, o que ele está colocando é exatamente aquilo que eu resumo nessa expressão. O exercício da atividade de juiz é de uma responsabilidade X que ele tem que ter o mínimo ético, minha gente. O mínimo ético ele traduziu aí em 10 regras de ética, 10 regras deontológicas do magistrado. Olha aí, tá vendo? Isso é o mínimo ético que ele tem que exercer. Esse mínimo ético aí envolve uma série de fatores altamente relevantes, né? E você veja o seguinte, olha, o juiz, como ele tem que estar desprovido de influências que não venha macular seu verdadeiro papel de intérprete e aplicador do direito. Eu pego esse artigo 7º como exemplo disso, minha gente, porque ele é fantástico para mostrar isso. Você veja, o artigo diz isso é no processo penal em matéria de delação premiada, isso é em todas as. Isso é no processo civil quando há acordo, o acordo é frustrado, aquilo que foi utilizado para o acordo, para a transação, não pode ser utilizado como um meio de reconhecimento do direito. Isso, em direito processual civil, vem desde o Código de 74, para ficar só de 74 para cá. Mas isso vem desde que o direito adquiriu o status de uma ciência com os seus pressupostos, requisitos, princípios, base metodológica, etc, etc. Tudo, minha gente. Isso é o lógico, o racional. Essa é a questão, certo? Então, eu pego esse artigo 7 porque esse parágrafo 7, porque ele é fantástico. O material que for utilizado como fornecido para efeito de um acordo de leniência, e se esse acordo de leniência vier a ser rejeitado, ele não pode ser reconhecido. Não importará em reconhecimento, vou ler do jeito que está, não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado. Tá certo? Olha aí. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. A proposta de acordo aí, eu propus disso, reconheci isso, aquilo, outro, reconheci uma série de fatores. Agora foi rejeitado o acordo. Agora você vai ser condenado, porque você disse tudo isso, você confessou, você fez. Não. Tudo que eu disse, põe-se uma pá de areia, não é pouco, põe-se uma camada de cimento com 1 metro de largura para não ser sequer conseguir quebrar. Para vocês terem uma ideia como essa questão
do mínimo ético, como a responsabilidade de julgar e lidar com o direito tem suas sutilezas, tem suas habilidades técnicas científicas. Não são habilidades no sentido nem pejorativo, nem do mau uso dessa habilidade, não. Pode-se ter habilidade no sentido positivo, bom da expressão. Não se usa habilidade só para o mal. Não é? Infelizmente, desgraçadamente, as habilidades só são consideradas como boas quando é para o mal. Mas não é assim, não. Pelo menos para quem usa do mínimo ético, até na forma de se comportar e na forma de conviver na sociedade. E principalmente de exercer seu papel e suas atividades. Essa que é a realidade. Então, eu quero deixar aqui bem enfatizado esse aspecto e mostrar aí esse trabalho que eu enviei para vocês, era para dizer isso. Olha, esse mínimo ético que eu vivo falando é exatamente o que Ferrajoli escreveu aí como 10 regras de ética da magistratura. Olha que coisa fantástica. Foi um presente. Eu achei esse trabalho e eu não podia deixar de enviar para vocês, eu dar esse aviso para mostrar o que significa essas 10 regras de ética da magistratura aí. Significa o mínimo ético que eu venho falando sempre, constantemente. Certo? Agora eu vou invocar as 10 regras, o decálogo de. Eu vou invocar o decálogo de Ferrajoli, decálogo da deontologia do magistrado de Ferrajoli. Vou invocar agora sempre assim, certo? E vocês podem dizer isso também, certo? Muito bem, então, esclarecido esses pontos aí, parece que eu não falo muita besteira, não. Parece que eu não falo muita coisa fora da ciência, fora do razoável das coisas. Eu até brinquei com alguns amigos esse final de semana com esse trabalho, foi publicado em muitos grupos na área do direito, né? E eu disse, ainda bem que, para alguns que você divulgou esse trabalho, porque eu estava aqui meio em dúvida de repassar esse trabalho, porque eu estava pensando que ele estava falando de alguma coisa em outros planetas, que para o Brasil e para o mundo atual não é para o Brasil, não. Você veja, ele fala isso lá na Itália, isso é o que acontece na Itália, acontece aqui, acontece na Itália, o que acontece na Itália, acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece em todo canto. Aí eu disse, eu estava pensando que ele estava falando de algo que acontece em outros planetas na Terra. E que para a Terra talvez fosse em alguns milênios futuros viesse a acontecer. Porque a gente está tão longe dessa realidade que a gente já fica desconfiado. A aberração é tão repetida, ou a aberração de tanto ser repetida, a gente fica desconfiado. Será que eu estou certo? A gente fica com medo de que eu acho que eu estou desatualizado e eu não peguei algum livro de atualização. O mais interessante é isso. Eu não pego nada que me atualize, que diga isso. Porque, olha, tudo que esse povo invoca como para cometer as aberrações que comete, eu pego também. Só que a leitura e a forma é muito diferente. Ah, mas hoje, Bar, não se aplica regra, aplica princípio. Primeiro, tá certo, eu também sei disso. Eu conheço bem esse assunto, mais ou menos bem, certo? Eu sei, aplica esse princípio. Eu sei que os princípios passaram a ser regras, sei também disso, sei tudo isso. Os princípios. Agora, você também não chega e cria um princípio ad hoc, como diz Luiz Streck. Ad hoc. Você chega e diz, isso assim, com base em princípio, tem julgamento em princípio. Isso é aquela história da, é, da decisão. Você decide, depois justifica, depois fundamenta. Tal do livre convencimento motivado. Você decide e depois vai dar uma justificativa qualquer. Dando a justificativa com base no princípio, você inventa um princípio, cria um princípio para o caso concreto. É por isso que se chama princípio ad hoc. O princípio ad hoc é para o caso concreto. Nomeia para aquele caso. Isso não existe. Isso não existe. É fantástico. Eu acho que eu passei para vocês também nesse semestre um trabalho sobre um julgamento da Corte Europeia sobre o que, meu Deus do céu? Eu falei alguma coisa e comentei rapidamente. E pedi para vocês fazerem uma leitura
desse trabalho de uma advogada no Brasil que fez um levantamento muito importante sobre esse julgamento e mostrando a situação realmente, como é que ocorre na Corte Europeia e na Corte Brasileira. Sobre a questão do direito ao esquecimento, uma coisa assim. Foi que o STJ andou decidindo recentemente, e o Supremo também, né? O STJ tinha se pronunciado, o Supremo, e também sobre esse assunto as cortes internacionais e dos países internamente têm se pronunciado de forma repetitiva. Eu acho que eu andei distribuindo aí também esse tema, esse trabalho para vocês. Bom, minha gente, vamos voltar aqui. Importante, mas tudo isso é importante, né? Parágrafo 8º, em caso de descumprimento do acordo, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo até durante os prazos de 3 anos, não é isso? Pela administração, 3 anos do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. A celebração do acordo, na forma do parágrafo 9º, interrompe o prazo prescricional dos atos lícitos previstos nesta lei. Bom, a interrupção da prescrição é salutar, porque realizado o acordo, enquanto ele não for cumprido, logicamente que fica suspenso, não, interrompido o prazo prescricional. Parágrafo 10. A Controladoria Geral da União é órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Então, para o acordo de leniência, o órgão competente é a CGU, quando se trata de acordo de leniência realizado por atos praticados contra a administração pública no âmbito do Poder Executivo Federal. Isso se afasta, logicamente, do Legislativo e o Judiciário. Tá certo? Então, é importante esse aspecto para que não haja dúvida a respeito. No artigo 17, nós temos a administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícito previsto na Lei 8.666, com vista à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 e 88 dessa lei. Bom, minha gente, essa Lei 8.666, de junho de 93, não vou dizer antiga, porque ela está em vigor simultaneamente com a nova, né? Mas essa é a Lei de Licitações, que recentemente, no dia 1º de abril, não faz nem um mês ainda, no dia 1º de abril, vocês sabem que entrou em vigor a nova Lei de Licitações. Essa nova Lei de Licitações traz uma regra de transição muito interessante, e é o quê? A aplicação dos 2 diplomas legais durante 2 anos. As 2 leis estão em vigor e com eficácia. Repare como é interessante. 2 leis poderem ser aplicadas simultaneamente, mas é assim, simultaneamente as 2 podem ser aplicadas, mas escolhe-se uma que vai ser aplicada para cada caso concreto. É o seguinte, a administração, desde o dia, dizer assim, do dia 2 desse mês, agora, esse mês de abril, a administração vai fazer uma licitação. Se ela quiser aplicar a Lei 8.666, só vai botar lá no edital. Esta licitação será realizada de acordo com a Lei 866 de 93. Pronto, tudo vai ser de acordo com a Lei 866, como se não tivesse nada da lei nova. Então, um ponto, para facilitar o raciocínio. Agora, esta licitação vai ser realizada de acordo com a nova lei número tal, de 1º de abril de 2021. Pronto. Aí, é como se não existisse a Lei 8.666. Então, você vai aplicar tudo da lei nova. Esse artigo 17 é interessante porque, se você aplicar numa licitação ainda as regras da Lei 8.666, se você escolher a licitação na forma da Lei 8.666, ela vai, logicamente, ainda ter aplicação da forma que está na literalidade aqui. Agora, se você escolher a licitação da nova lei, certo? Da forma da nova lei, aí, logicamente, você tem que ir lá para o texto da lei para ver como é que se dá a aplicabilidade desse artigo. Ou seja, é possível se aplicar num e outro acordo de leniência. Agora, esse acordo de leniência aqui é com relação às sanções de ordem administrativa lá da Lei 8.666 ou da nova Lei de Licitações, tá certo? Da nova Lei de Licitações, ou da Lei 8.666, certo?
Então, lá também, olha, aqui na Lei 8.666, os artigos estão até indicados, né, do 86 e 88, quer dizer, as sanções administrativas que tem nesses artigos 86 e 88, dos processos administrativos resultantes de apuração de ilegalidades lá no processo, na Lei 8.666, certo? Então, lá é trabalhada também a hipótese de ser aplicado o acordo de leniência nos processos licitatórios, certo? Então, é interessante saber disso. É possível, olha, a questão pode ser, essa que fica marcada. É possível se fazer acordo de leniência nas sanções de de processos licitatórios? Sim, por força de autorização da Lei 12.846, no artigo 17. Agora, você vai para as sanções lá a negociação vai ser lá na forma da lei de licitação, certo? Com as regras de leniência daqui, certo? E o que couber de vantagem, que está aqui previsto na lei, do que tem lá, é possível se aplicar, certo? Então, minha gente, é muito interessante se saber todas o volume de informação é grande. E aqui eu digo, nós não estamos estudando essa lei, nós estamos apenas passando algumas informações para vocês não saírem daqui totalmente alheios sobre o assunto. Eu poderia me cingir aqui a dizer que nessa lei trata do processo A e B, os efeitos de um são esses, os efeitos de outro são esses, o objeto de um é esse, o objeto do outro é outro, é isso. E não me preocupar mais com outra coisa, porque aqui vocês, agora nós vamos ver aqui o capítulo 6, que ele trata da responsabilização judicial. Olha que coisa fantástica. Nós vimos lá no artigo 6º a responsabilização administrativa. Aqui, artigo 18, da responsabilização judicial. E o que é a responsabilização administrativa no artigo 6º? Os efeitos da decisão de um processo administrativo. O que é a responsabilização judicial? Os efeitos da decisão em um processo judicial previsto nessa lei. Nós temos dois processos, um administrativo e outro judicial. Resultam de ambos sanções de ordem administrativa no processo administrativo, civis, sancionatórias no processo judicial. Olha aí. As civis, essas sanções estão onde? Aqui, a partir do artigo 18. 18, 19, 20 e 21. Né? 18 a 21 são os efeitos da sentença no processo judicial de responsabilização na Lei 12.846. Olha aí o que nós temos. Bom, vamos trabalhar esse capítulo agora, né? Capítulo 6 da responsabilização judicial. Efeitos da sentença no processo judicial da Lei 12.846. Diz o artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Olha aí. Com isso, nós temos aquilo que eu venho repetindo várias vezes. Temos um processo administrativo e temos um processo judicial. E um não exclui o outro. É o que está dito aqui nesse artigo 18. Pode existir os dois. Certo? E, eventualmente, nós vamos ver aqui, pode existir que uma possibilidade é o judicial albergar o administrativo. Isso nós vamos ver lá no artigo 20, certo? Essa possibilidade. Bom, então, a primeira regra existe um processo administrativo e um processo judicial. Para o processo administrativo e para o processo judicial, a causa de pedir, o objeto de ambos é o mesmo. Olha, artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, olha, aqui nós estamos vendo o quê? Que aquele artigo 5º que eu elenquei como hipóteses de objeto da ação ou do processo administrativo, ele também se presta a ser objeto da ação judicial.
Então, o objeto das duas ações estão no mesmo artigo. Artigo 5º. Objeto quanto à pretensão. Objeto no que tange a causa de pedir. Tanto a causa de pedir elencada no artigo 5º serve para o processo administrativo, como serve para o processo judicial. Certo? Primeiro ponto, certo? Esse ponto é muito importante. Agora, objeto quanto à pretensão aí. Né? Agora, artigo 6º, objeto quanto ao resultado, efeitos da decisão no processo administrativo. Objeto quanto ao resultado do processo administrativo, artigo 6º, efeitos da decisão do processo administrativo. Objeto quanto ao resultado do processo judicial, artigo 19, nós vamos ver aqui. Ó. Artigo 19. Objeto quanto ao resultado, efeitos da sentença do processo judicial da Lei 12.846. Artigo 19. Objeto quanto ao resultado da ação administrativa da Lei 12.846. Artigo 6º. Objeto quanto à pretensão do processo administrativo da Lei 12.846. Artigo 5º. Objeto quanto à pretensão da ação judicial da Lei 12.846. Artigo 5º. Olha aí, minha gente. Isso daí já eu estou dando só informações, mas... Ah, meu Deus do céu, se os especialistas, que são os juízes, promotor e procurador, já soubessem disso, já era uma grande vantagem. Imagino nós aqui, vocês aqui estão tendo condições disso. Por isso que eu digo que vocês que eu digo, todos os estudantes de direito da universidade que têm essa oportunidade de ver esse processo, sabem mais de processo coletivo do que qualquer ministro do Supremo, do STJ. Eu não tenho medo de errar. Pelo menos a matéria é dada, é vista. Pelo menos como informação, vocês sabem mais do que eles. Milhões de vezes. Pergunta a um ministro o que é objeto contra pretensão, o que é objeto contra resultado de qualquer coisa que vocês estudaram aqui, eu duvido que eles respondam. Diga, responda. É, e vocês têm condições. Só é questão de querer escutar, pelo menos eu falar, né? E se quiserem montar um pouquinho, vai lá para o que eu falei, mas aí o que eu falei ainda está mais, aí depois aprofundando isso, estudando o texto da lei, a doutrina, tem pouca doutrina ainda sobre o assunto, mas já tem. Né? Já tem alguns livros, já estão se escrevendo, tem trabalho sobre o assunto. E aí vai se aprofundando o conhecimento sobre a matéria. Certo? Bom, minha gente, então, quanto aos efeitos, o objeto quanto aos efeitos, quanto ao resultado, como está no artigo 19, mas aqui o artigo 19 tem uma série de informações também. Nós vimos primeiro que o objeto quanto à pretensão é o mesmo, artigo 5º. Aí depois vem em seguida, nesse artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgão de representação judicial equivalente e o Ministério Público, poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Ora, aqui, minha gente, é o quê? Aqui é o quê? Aqui é a legitimidade ativa da ação judicial da Lei 12.846. Legitimidade ativa da ação judicial da Lei 12.846. Como é que como é que é essa legitimidade? Como é que eu sei essa legitimação ativa? Eu sei porque ela está arrolada, indicada, apontada, disciplinada pela própria lei. Onde foi que nós vimos isso? Lá no primeiro módulo, quando a gente viu a questão da legitimidade. Como é a legitimidade no processo coletivo? É aquela indicada pelo legislador, apontada pelo legislador, arrolada pelo legislador. Está aí, artigo 19, o legitimado. 5 legitimados: União, Estado, Município. União, Estado, Município, Distrito Federal e Ministério Público. 5 legitimados desta ação judicial. Professor, e da ação administrativa? Da ação administrativa, do processo administrativo. Processo administrativo, eu já disse, se confunde a autoridade competente com a legitimidade. Por quê? Porque no processo administrativo ele é julgado pela própria administração.
Olha aí as coisas como são. E a gente viu essa legitimidade lá. Viu como sendo o quê? Competência. Quem é competente? A autoridade maior de cada órgão. A autoridade de cada órgão de maior no escalão maior dentro daquele órgão, na hierarquia maior dentro do órgão. E a CGU concorrentemente quando é o poder executivo. E a CGU exclusivamente quando a autoridade administrativa for estrangeira. Olha aí as coisas, tudo nos seus devidos lugares, certo? Mais ou menos estruturado aí. Todos esses assuntos, quando eles são aprofundados, logicamente, vem muito questionamento, certo? Mas, por enquanto, saber isso, nossa, meu Deus do céu. Ah, se quem lidasse com isso daí soubesse que a gente já sabe aqui. Só essas informações bestas que eu estou passando aqui para vocês, certo? Bom, então nós temos aí, olha, a legitimidade. A legitimidade aí, porque o órgão aí que vai julgar é o judiciário. Quem é competente? Competente é o Poder Judiciário, algum juiz, algum órgão jurisdicional. Agora, para chegar nas mãos do juiz, precisa de alguém ter iniciativa do processo. Aí é questão da legitimidade, que no processo coletivo é aquela indicada, rolada pelo vereador. Aí o artigo 19 dizendo. Certo? Muito bem. Aí aqui, depois de indicar a legitimidade, vem a questão das sanções, que corresponde ao artigo 12 da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Quais são as sanções que resultam de uma ação judicial da Lei 12.846? Perdimento dos bens, direito ou valores que representem vantagem ou proveito, direto ou indiretamente obtido da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas, de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos. Eis aí as sanções, eis aí os efeitos, eis aí o que resulta de uma sentença judicial em um processo dessa natureza. Estão vendo? Então, esse artigo 19 é de uma riqueza extraordinária. Ele cuida do objeto contra a pretensão da ação judicial, ele cuida dos legitimados ativos desta ação judicial e ele cuida dos efeitos da sentença. Olha que coisa fantástica, não é? Cuida dos temas mais relevantes dentro dessa ação. Agora, vocês vejam, um artigo desse, visto sob essa perspectiva que eu estou falando, como é interessante, como é fácil de se compreender, entender. Agora, quem não entende, nem viu a coisa, não estudou, não sistematizou a matéria, o tema. Por isso que eu trabalho com o texto legal logo, a facilitação com que você se habitua, toma contato com a lei para saber como é que trata a lei, como é que trabalha, não é pegar o texto da lei e ler ali, essa palavra significa isso, essa outra significa. Não, é saber o que é que eu estou trabalhando. Olha aí, artigo 19. Estou trabalhando em 3 temas. Olha aí. Quais são? Isso só falando da cabeça do artigo e dos incisos. Nem falei ainda dos parágrafos. Só falando da cabeça do artigo e dos incisos, nós temos o objeto contra a pretensão, temos os sujeitos ativos da ação e temos o objeto quanto ao resultado e os efeitos da sentença. Olha aí, eu já vou ganhando aí quantos milhões de quilômetros na frente de compreensão do dispositivo e de saber ler, interpretar e o que dizer dele. Meus amigos, isso é de uma vantagem extraordinária. Por isso que eu me esforço dando muito para que vocês entendam o direito de uma forma a que tenham facilidade de compreender e fazer uma leitura consentânea com a hermenêutica, com a leitura, compreensão do direito. Bom, então vamos aqui só uma rápida análise. Perdimento dos bens, direito ou valor, que representa vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido da infração. Então, a perda dos bens é o quê? Uma sanção relativa à perda de direito. Não é?
Suspensão ou interdição parcial de suas atividades, da atividade da empresa. Interessante aqui é o seguinte, o sentido de suspensão e interdição parcial de suas atividades. Porque a ideia aqui é suspensão e interdição, a ideia de tempo, mas tempo limitado ou indefinido. O legislador não limitou, por suspensão por tanto tempo, interdição por tanto tempo. Mas aí o legislador, na minha concepção, nesse caso aqui, o legislador trabalhou com a concepção de suspensão e interdição como forma de paralisação da empresa, certo? Suspender as atividades, essa atividade, uma atividade nociva, uma atividade disso, uma atividade daquilo, não pode continuar essa atividade. Essa atividade está interditada. Parcial de suas atividades. Suspensão e interdição parcial de suas atividades. Porque para acabar com a atividade tem o inciso 3, mas, professor, o inciso 3 de dissolução compulsória da pessoa jurídica. Aí sim, ela não vai exercer atividade nenhuma, essa empresa. Agora, aqui diz suspensão e interdição parcial de suas atividades. Aqui, minha gente, é o seguinte: vamos admitir que seja uma empresa que tenha dentro do seu objeto 3, 4, 5 atividades. Sei lá, é comerciante, é fornecedor, é distribuidor, é transportador. Estou dizendo assim como uma forma. Pode ser tudo isso. E uma dessas atividades foi exercida de forma ilícita. Então, essa atividade de forma ilícita, ela vai ficar o quê? Suspensa, vai se acabar, não vai mais poder essa empresa exercer. Ou interditada, certo? Uma dessas atividades que foi apurado como tendo sido ilicitamente praticada, então ele não vai mais poder praticar. Diferentemente, é o inciso 3, que é a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Aí sim, extingue-se a sociedade como um todo. Ela não vai poder realizar nada, certo? Agora, no inciso 4, nós temos, assim, aí nós temos o quê? Perda de direito no inciso 1, perda parcial de direito no inciso 2, perda total de direito no inciso 3, e aqui, limitações de direito no inciso 4. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, de um prazo de mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos. Vocês vejam que essas sanções são as mesmas que tem numa das hipóteses de sanções do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, sendo que aqui o prazo é bem inferior, bem menor, né? Lá tem até de 10 anos, de 8, de 10, de 5. Então, aqui o máximo é 5, lá tem máximo de 10. Então, aqui nós temos exatamente aquelas mesmas espécies de sanção. Aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte: porque essa sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica, ela é muito censurada na doutrina. Vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar, porque tem doutrinador que apregou, inclusive, a sua inconstitucionalidade, né? Mas olha o parágrafo 1º. O parágrafo 1º é que vai talvez sustentar aqui essa dissolução, que diz o seguinte: a dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado. Aí precisa de estar comprovado aqui. Essa pessoa jurídica ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. O inciso 2 é bem configurador do famoso laranja, testa de ferro, etc. Né? Inciso 2 é bem característico. Constitui uma empresa com laranja para realizar atos simulando, ocultando interesses de outro, né? De beneficiários que estão por trás. A realidade é essa. E os pobres dos laranjas lá na frente, testa de ferro está lá na frente. Agora, no inciso 1, também pode ser a questão do laranja, que é quando a empresa passa a ser utilizar a sua personalidade jurídica, pessoa jurídica, para habitualmente facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Ela não foi constituída com esse fim, né? De ocultar ou dissimular interesses ilícitos. Ela foi constituída para praticar, mas aí começou habitualmente a ser utilizada para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Aí, neste caso, também ela pode, ela não foi criada com o fim, mas ela pode se transformar nesse fim,
É isso que está no inciso 2. Então, a dissolução fica limitada a essa comprovação. Aqui não é só. Aí isso é que é o grande problema, olha, do mínimo ético. Aqui não é uma questão só de chegar e dizer essa empresa. Essa empresa está praticando atos ilícitos assim, assim, assim. Pronto, essa empresa é uma empresa que tem, foi constituída com o fim de só de praticar atos ilícitos. Calma, não é assim, não. Vamos aprofundar a investigação para saber se foi mesmo, certo? Será que ela nunca praticou um ato lícito? Será que ela, simultaneamente, pode ter havido um ato ilícito num negócio e não ser no outro? É preciso que as coisas sejam postas no seu devido lugar. Se as coisas forem postas no seu devido lugar, as leis são boas, minha gente. As questões é que elas precisam ser aplicadas em tempo razoável, não vou dizer com o máximo de brevidade possível, isso não funciona no Brasil. Ela tem que ser com um prazo de certa razoabilidade, que não venha a ser alcançada pelas prescrições da vida, certo? Principalmente as intercorrentes, né? E que venha a ser aplicada na sua devida medida, nos seus devidos limites. Se as coisas assim funcionassem, pronto, eu estaria atendido. Mas não funciona por quê? Não funciona porque quem está à frente dessas coisas são incompetentes, incompetentes no sentido comum da palavra, para exercer as atividades. A questão é essa. Eu nunca passei por um processo meu. Eu peguei processos na vida de alta complexidade que eu poderia estar hoje, ainda estar com 10, 15 anos do processo na mão, estar com ele ainda. Minha gente, eu nunca passei anos com um processo de alta complexidade em matéria penal, por exemplo. Né? E de atos de improbidade, nossa, nesse tempo não tinha essa lei ainda, mas de atos de improbidade tinha. Comecei a trabalhar com improbidade desde 92, 93. Eu tinha só 5 anos, 4 anos, 5 anos de juiz. Passei 28 anos, passei quase 25 anos trabalhando com improbidade. Ora, mas um penal, nunca não sei o que era uma prescrição do processo na minha mão. Que conversa é essa? Isso não existe. Para mim, não. Agora existe em todo canto, porque não se tem, não se sabe trabalhar. Nem Supremo, nem STJ, nem tribunal, nem juiz, nem nada. Não tem gestão de gabinete. A questão é essa. São os incompetentes no exercício de suas atividades. A questão é essa. Só pura e simplesmente isso. Incompetente no exercício das atividades de gestão do gabinete, de gestão da secretaria, de gestão do cartório, o que for. Não tem gestão. A questão é esta. Eu digo hoje com toda a autoridade que fui de 28 anos sendo gestor de gabinete, de cartório, de secretaria, do que foi que me entregarem, que me desse, eu sei trabalhar nisso. E com eficiência, com lisura e ética, sem pôr e nem tirar 1 milímetro do mínimo ético. Sim, com toda veemência afirmo, nunca exerci atividade também, nem para abusar, nem para deixar de exercer dentro dos limites que me eram dados por força da ordem jurídica brasileira. É uma questão de consciência do exercício da atividade. Não precisa de ser um carrasco, nem precisa de ser um covarde. Você precisa de ser juiz. Somente só. Eu tanto era juiz que na hora que eu quis sair, eu nem não tinha nem ganância por poder, porque saí, ainda podia passar quase 15 anos lá no tribunal, não quis, entendeu? E nem nunca exerci, fui para tribunal por antiguidade, nem nunca exerci poder, passei carreirista, por não ser carreirista, só fui por antiguidade, entendeu? E um dos mínimos éticos aqui de Ferradiola é o carreirismo. Das 10 regras é o carreirismo. Aqui, numa das 10 regras, certo?
Eu não tive, fui por antiguidade. E passei 7 anos no tribunal, ainda podia passar 12 ou 15 lá, sei lá quantos, mais de 12, entendeu? Quase 15 anos. Podia passar. Como estou aqui na universidade ainda dando aula. Já faz 5, 6 anos, já faz 6 anos que eu saí de lá. É, e estou na universidade, ainda tenho que me aturar na universidade. Se a Covid não me levar nem outra coisa, vão ter que me aturar ainda aí uns quantos anos? 5, 6, 7, sei lá quantos. Um bocado ainda. Entendeu? E não paro de estudar. Não, eu quero aprender, eu quero ter o domínio das coisas e saber que o que eu estou falando, Ferrajoli está falando na Itália, um jurista, um cientista, em qualquer parte do mundo que ele falar, eu estou falando aqui, porque qualquer um de nós temos autoridade e competência para falar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo de forma correta e certa. Agora, não é com o que eu acho, não. É com o que eu estude. É com o que eu estudo e é com o que eu me aprofundo nos estudos e tenha conhecimento. É disto, sim, que eu estou falando. Certo? O minueto que envolve também a questão de ter que estudar. Aliás, é uma questão muito importante. Aliás, não está aí, mas de uma forma indireta ele toca nisso. Né? É problema do conhecimento, um bocado de coisa aí depende exatamente do conhecimento, do estudo, da análise que você tem que ter sobre aquilo, certo? Tudo isso envolve, viu, minha gente? Bom, parágrafo terceiro, as sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser todas, certo? Todas aqui, quando aplica, por exemplo, a dissolução compulsória da pessoa, o juiz, pronto, acabou, não tem mais como aplicar mais outro, a empresa está dissolvida, né? Parágrafo 4º, o Ministério Público, a Advocacia Pública ou o órgão de representação judicial ou equivalente do ente público poderá requerer a disponibilidade de bens, olha aí, a cautelada indisponibilidade de bens. Direitos ou valores é aquela do artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa. Tá vendo? Direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano, que são as duas coisas que estão previstas aqui, multa e dano. Né? Conforme previsto no artigo 7º, o artigo 7º aqui que dá, conforme previsto no artigo 7º, que diz respeito à proporção da sanção, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé. Essa ressalva do terceiro de boa-fé aqui, que sempre o legislador está falando, né, nós temos aqui no inciso 1 do artigo 19, temos aqui no parágrafo 4º, é o seguinte, é quando se trata de situações em que o juiz determina uma busca e apreensão, determina uma indisponibilidade, um arresto, sequestro de bens, e, na realidade, o bem termina se descobrindo que é de um terceiro, é de outra pessoa. Peraí, eu não estou envolvido nisso, não, esse bem é meu. Aí vai se comprovar, ele vai ter que comprovar, vai entrar com uns embargos de terceiro para comprovar que adquiriu aquilo de boa-fé, adquiriu de boa-fé, não está sendo envolvido no caso, logicamente tem que esse direito de terceiro adquirir o bem de boa-fé ser resguardado, e por isso é ressalvado essas situações do terceiro de boa-fé, certo? No artigo 20, nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, eu já falei a vocês de que desse artigo, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Esse artigo 20 está dizendo o seguinte, olha, quando a ação for ajuizada pelo Ministério Público, que é um dos legitimados, nós vimos no artigo 19, e não tiver havido a ação administrativa, o processo administrativo, certo? Se não houve o processo administrativo, então as sanções do artigo 6º não foram aplicadas, nem pode ser aplicado porque não houve. Aí, quando a ação é ajuizada pelo Ministério Público, aí ele pode pedir também que seja aplicado como sanção as hipóteses do artigo 6º, certo? Se tiver havido um processo administrativo, esse artigo 20 não tem aplicação nenhuma, certo? Não tem aplicabilidade nenhuma. Agora, se não tiver havido, e se o Ministério Público for o autor da ação, aí pode pedir também seja aplicada as sanções do artigo 6º. Aí você pode perguntar, e se não tiver havido, e sendo uma das outras entidades de direito público previsto no artigo 19? Sim, aí essas daí
elas se vão ajuizar a ação judicial, elas podem fazer o processo administrativo também, porque elas têm esse poder e essa competência. Então, é por isso que não inclui, logicamente, os outros legitimados, porque seria chover no molhado. Não é? Muito bem, aí vem em seguida o artigo 21, nas ações de responsabilização judicial será adotado o rito previsto na Lei 7347. Quer dizer, manda aplicar a ação de responsabilidade das empresas contra atos do poder público, ilícito do poder público, contra atos ilícitos, contra o poder público com a prática de atos ilícitos, o rito da ação civil pública, certo? Por isso que algumas vezes pode ser chamada essa ação civil pública de responsabilidade, aliás, dá um nome que é uma beleza, né? Ação civil pública de responsabilidade da empresa por atos ilícitos praticados contra a administração pública. Dá um nome enorme, dá quase meia página da petição, né? E no parágrafo único, a condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença, certo? Então, aqui é a questão da parte do dano, é apurar, o dano pode ser reconhecido na ação judicial, olha aí. No processo administrativo, nós vimos, tem que ser um processo administrativo para apurar o dano, outro para apurar a questão da responsabilidade do artigo 6º, certo? Do artigo 5º, com os efeitos do artigo 6º. Aqui não é apurado na mesma ação judicial, certo? Agora, se o juiz apura e já indica o valor do prejuízo, a sentença é líquida. Se a sentença não for líquida, certo? Aí ela passa pelo processo de liquidação. É assim no processo comum civil de obrigação de pagar, que é o caso aqui, neste tópico desse efeito da sentença. O efeito da sentença aqui pode ser obrigação de pagar, indenização pelo dano causado, obrigação de efeito sancionatório de perda de direitos, de suspensão de direitos, ou de restrição de direitos, e de suspensão de direitos, de restrição de direitos, ou de parcial perda de direitos. Nós vimos todas essas hipóteses aqui, certo? Muito bem, minha gente. Eis aí a estrutura da lei com relação aos institutos mais relevantes do texto. Aqui nós temos o capítulo 7, eu vou apenas falar aqui rapidamente. Ele cria uns cadastros em umas coisas de empresa, para que as empresas que sejam condenadas passem a constar desse cadastro. O artigo 22 diz que fica criado junto ao Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, porque aí isso vai servir para outros processos, para outras situações, para acordo de leniência, tudo isso vai se buscar informações. E aí que dá os requisitos do que deve constar, como constar esse cadastro, para que ele serve, a finalidade, sempre no acordo de leniência ser utilizado, certo? E no artigo 23, os órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, aí aqui é para todos os poderes, aqui no artigo 22, fica no âmbito do Poder Executivo Federal. E aqui no artigo 23, os órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas do governo deverão informar e manter atualizados para fim de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas Suspensas de caráter público instituído no âmbito do Poder Executivo Federal os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos artigos 87 e 88 da Lei 8666. Aqui é um cadastro, cadastro nacional de empresas inidôneas. Aqui é nos casos de licitações irregulares, ilícitas, certo? E prevista lá nos artigos 87 e 88 da Lei 8666. E agora ela está em período de previsão de tempo de validade da norma, né? De eficácia da norma. Daqui a 2 anos, está faltando 1 ano e 11 meses já vai terminar o primeiro mês, então daqui a 2 anos ela deixa de existir essa Lei 8666, mas daqui a 2 anos ela pode ser aplicada. E a lei, a nova, logicamente, é quem vai tratar da matéria, que está tratando já da matéria, e que você pode invocá-la com essa finalidade.
O artigo 24 diz que a multa e o perdimento de bens serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. Quer dizer, não é aquela, em primeiro plano, se destina ao próprio órgão ou entidade pública lesada, certo? Que sofreu o dano. Agora, se não for destinada a esse, preferencialmente, a esses órgãos ou entidades, aí se esse órgão ou entidade não tiver uma dotação orçamentária ou qualquer outra coisa, então isso será arrecadado, logicamente, em favor da entidade de direito público correspondente, União, Estado, ou município ou Distrito Federal, certo? Bom, artigo 25, prescreve, aqui é muito importante, esse artigo 25 é importante porque é uma questão da prescrição. Prescreve em 5 anos as infrações previstas nesta lei. As infrações previstas nesta lei são aquelas do artigo 5º, olha o detalhe, contados da data da ciência da infração, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Então, aqui o prazo para ajuizar uma ação dessa, isso para o processo administrativo e judicial, é de 5 anos. A contar de quê? Da data da ciência do ato, do fato, né? Se esse fato, a infração, que é um fato ou ato que esteja praticando, se for permanente ou continuada, então, enquanto ele perdurar, não começou a correr a prescrição. Agora, depois de cessado, é que começa a correr a prescrição, artigo 25. E no parágrafo 1 diz que na esfera administrativa desse artigo 25, a prescrição será interrompida com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração. Quer dizer, instaurado o processo, interrompe-se a prescrição. A mesma coisa acontece, nós vimos, se ocorrer também o acordo de leniência. Se ocorrer o acordo de leniência, também será interrompida a prescrição. E no artigo 26, a pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social. Isso aqui é só para mostrar que como é que eu convoco, como é que a pessoa jurídica é chamada através de que forma. Olha lá no estatuto quem é gerente, representante, administrador. É preciso que se olhe o estatuto, que é de acordo com o que tiver no estatuto. O artigo 27 é interessante também, porque a autoridade competente, que tendo conhecimento das infrações previstas nesta lei, não adotar providências para apuração dos fatos, será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável. Veja o seguinte, aqui você vê que o legislador ainda não encampou aquela ideia da quarta responsabilidade, que é por improbidade, e cabe também, viu? Mas o legislador chama aquela de improbidade de civil, certo? Ou administrativa, para alguns é administrativa, para outros é civil. Penal, civil e administrativa. E esta lei aplica-se aos atos legislativos praticados por pessoa jurídica brasileira, esse artigo 28 é interessante, contra a administração pública estrangeira, ainda que cometido no exterior. Repara o seguinte, aqui nós estamos diante de uma pessoa jurídica brasileira, uma empresa brasileira, mas ela praticou um ato contra uma pessoa jurídica, uma pessoa, uma administração pública estrangeira. Certo? E lá no exterior, o ato foi praticado lá. Mesmo assim, aplica-se esta lei do Brasil, no caso. Nós temos aí um problema de territorialidade, extraterritorialidade, que aí no direito internacional privado é que é resolvido. Esse artigo 28 é de direito internacional privado. Certo? 29. O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho do CAD, que também é um órgão de controles administrativos de defesa econômica, né? CAD é famoso no Brasil, esse órgão, e na defesa econômica de uma série de atividades econômicas, e também não exclui as competências e as responsabilidades lá no âmbito do CAD. Certo? E, em seguida, aplica-se as sanções previstas nesta lei, não afetam esse processo de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de atos de improbidade e dos ilícitos da Lei 8666, da Lei de Licitação. Quer dizer, nós vimos aqui isso muito bem, toda a análise do texto deu para entender, mas o legislador, no artigo 30, fez questão de dizer as sanções desta lei independem das sanções da questão de improbidade administrativa e das questões da Lei 8666, certo? Esse aqui é o detalhe que precisa ser esclarecido, não é?
Muito bem, minha gente. Essa lei entrou em vigor 180 dias após a sua publicação, que foi em agosto, 2 de agosto de 2013, né? Então, nós temos aí a conclusão dos processos administrativos sancionatórios, né? Processo judicial sancionatório. Estamos faltando aí somente os de ordem eleitoral. E aí nós vamos trabalhar isso também com a visão rápida, só para informação, na próxima sexta-feira, e a gente conclui tudo nos mínimos parâmetros que são exigidos para a informação desse tipo de matéria no âmbito da graduação, minha gente. Então, sexta-feira, se Deus quiser, dá para a gente ver muito. Quinta-feira, professor, só para não confundir. Desculpa, que aqui é a turma da noite, eu penso que estou de manhã, mas é de noite mesmo. Tá certo? Quinta-noite. Você já encerra na quinta. Na sexta-feira já estão de férias, nossa senhora. Bom, pessoal, agora vocês já devem ter visto as notas, já estão lá, né, Tuíla, as notas? Já, professor, não postaram. Viram, pelo amor de Deus, olha, quem tiver algum problema, nós temos que resolver tudo daqui para quarta-feira. Parece que à noite não tem problema não, né, Tuíla? Só se for de falta, né? De nota não, todo mundo. De nota não. Agora, olha, vocês estão bem de nota, tá vendo? Vamos ver agora a falta. Então, é bom ter, não faltar sexta-feira também para completar direitinho o quadro e não haver reprovação de ninguém aí. Mas, se tiver mais, professor, mesmo assistindo a aula de sexta-feira, eu estou com um problema de falta. Então, entre em contato aí com o Tuíla para dizer, que é para eu dizer quantas faltas são, etc. E a gente resolver o problema para quando for sexta-feira, essa parte está resolvida. Só está dependendo da presença de sexta-feira mesmo. Tá bom? Tá certo? Tá bom, então, professor. vamos resolver, se Deus quiser, tudo. Daqui para quinta-feira está resolvido. Tá bom? Um abração, boa noite, felicidade a todos, boa semana. E até quinta-feira à noite para a gente encerrar, se Deus quiser. Boa noite. Até quinta. Tá bom. Boa noite a todos aí. E aí, Tuíla. Valeu, Leonardo. Chega, cadê aqui? Onde é que está aqui?